Bom dia, Kate, Ni, Josi, sejam todas bem-vindas, live dessa semana. Glória a Deus, bom dia. Bru entrou aí também, bom dia. A paz do Senhor seja com todas vocês. Me mandem aqui se vocês estão bem. Mi, bom dia. Glória a Deus. Todas que estão entrando, Aninha. Sejam todas muito bem-vindas. Deus seja louvado pela sua vida em mais essa semana. Quero, na verdade, até estender o meu pedido de perdão, porque as lives elas sempre começam na segunda-feira. E ontem houve uma situação a qual não pude começar as lives ontem. Comecei hoje, certinho, terça-feira, dia 1º, estamos começando com tudo. Primeira semana de abril, meu Deus, meninas, a gente tá em abril. Daqui a pouquinho a gente já tá no meio do ano, que loucura isso, né? Mas glória a Deus, porque estamos vivendo mês a mês com propósito, não estamos caminhando como quem não sabe para onde está indo, deixando que os meses, os dias, a correria simplesmente nos engulam. Estamos sendo transformadas de glória em glória, recebendo a cada dia mais do Senhor, da parte de Deus, na vida de cada uma de nós. E de fato é isso que importa, né? Quanto mais estivermos próximas do Senhor e terminar o ano de 2025, né? Muito melhor do que nós começamos. Quando eu digo isso, eu falo de experiências com Deus, eu falo de intimidade com o Senhor, de aprofundamento na sua palavra. Então eu tenho certeza que esse ano há de ser um ano maravilhoso, já está sendo. Estamos em abril, mas chegaremos ao final desse ano com propósito. Amém? Você crê nisso também? Com propósito. Caminharemos 2025 debaixo dessa palavra. Um ano cheio de propósito, em nome de Jesus. E os quais nós não estamos só paradas esperando que aconteça, né? Mas também estamos nos movendo de acordo com aquilo que é colocado em nossas mãos, em nome de Jesus. E eu queria já ir para o momento da gente compartilhar, né? Que a respeito do que vamos tratar durante aí essa semana de abril. E o que me veio ao coração é que a gente faça tenha esse tempo de devocional, porque na verdade são isso que estão sendo, né? Essas nossas lives aí da primeira semana do mês, elas estão sendo devocionais, né? Que de alguma forma possam nos impulsionar. Então essa tem sido de fato a minha missão e o que eu entendi da parte do Senhor que deveria fazer durante essas primeiras semanas, mês a mês até o final do ano. E quando eu estava, né, tentando entender, poxa, o que vai ser, né? Esse mês de abril, no mês de março, a gente falou sobre o despertar, né? Sobre um novo despertar, o despertar de uma leoa, de um livro que eu estava concluindo a leitura dele ali, então eu achei que fazia muito sentido, né? Tá trabalhando isso com vocês ali no mês de março. E agora para abril, eu queria que em cada um desses dias a gente, de forma breve, fizesse um estudo e conversasse um pouquinho sobre um livro de Salmos, né? Eu sou suspeita a falar porque gosto muito dos Salmos, acredito que eles sempre falam ao nosso coração. Até ontem à noite mesmo estava falando para Sara disso, né? Eu estava fazendo a leitura dela da Bíblia lá, eu falei, filha, começa a ler um salmo antes de dormir. Eu falei, porque isso vai te fazer bem, isso vai te acalmar. Ontem ela estava bem agitada e falei isso para ela. Aí já me trouxe a memória, porque eu já sabia que ia falar de salmos com vocês aqui hoje. Então acredito que os salmos, eles têm muito disso, né? Normalmente são palavras as quais vão nos impulsionar a respeito da grandeza de Deus, vão trazer senso de arrependimento, porque muitos salmos falam, né, a respeito de arrependimento, e eles por si só vão nos acalmar muito, porque vão estar falando da grandeza de Deus, do poder do Senhor e de posicionamentos, os quais na presença de Deus eu e você muitas vezes precisamos tomar. Então, durante essa semaninha de abril, a gente vai estar falando sempre de um salmo específico e eu quero te incentivar a que os salmos façam parte da sua vida diária, né? A leitura da palavra como um todo, mas os salmos, eles de fato podem se tornar aí uma terapia
para mim e para você, em nome de Jesus. E o dessa manhã, nessa terça-feira, eu quero ler com vocês os Salmos de número 131. Salmo 131 é um salmo de Davi, e ela vai estar falando sobre um tipo de sossego de Deus, uma calma de Deus. E se você está com a sua Bíblia, aí você já deixa ela aberta, ali no Salmo 131, senão você anota para depois que a gente terminar essa live aqui, você fazer a sua leitura, colocar isso diante do Senhor aí também, amém? Salmo 131, verso 1 vai estar dizendo assim: Não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, Senhor. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Como essa criança está a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Olha que incrível, vamos analisar o contexto desse salmo, né? A gente percebe que aqui o salmista, de fato, ele não é mais alguém que está com algum tipo de inquietação interior, né? Ele vai falar ali que ele já fez sossegar a alma. Inclusive fala ali como uma criança desmamada, né? Uma metáfora aí que as mães vão entender muito bem, né? Uma criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Esse criança desmamada a gente pode entender como uma criança que já não mama mais no seio. Então, uma mãe consegue, quando uma criança já está desmamada, ficar com ela no colo, que ela vai parar quietinha, ela não vai mais estar inquieta. Por quê? A partir do momento que a criança é uma criança que ainda precisa desse estímulo, precisa mamar no seio da sua mãe, sempre quando a mãe traz a criança ao colo, automaticamente vai se pensar num tipo de inquietação, porque essa criança quer se alimentar, ela quer mamar, né? Ou desmamada no sentido de que ela já se alimentou. Então vai estar trazendo algo de realmente sossego. Uma criança desmamada no colo da sua mãe, né? Muito parecido com isso fiz sossegar a minha alma, esse salmista vai dizer, né? Ali no verso 2. Mas eu fui pro 2 para entender, porque esse sossego eu creio que todas nós queremos viver, né? Um tipo de calmaria, um tipo de confiança em Deus, um tipo de lugar onde a nossa alma se aquieta. Porque eu não sei você, mas eu em muitos momentos da minha vida já estive com a minha alma inquieta, né? Quando tantas coisas estão agitadas dentro de nós e a gente pensa, meu Deus, parece que eu não consigo sair desse lugar. E a gente precisa buscar no Senhor esse lugar de calmaria, esse lugar de perfeita ordem das nossas emoções. Nós só encontraremos isso de fato no Senhor, Então nós precisamos encontrar esse lugar de uma criança desmamada, uma criança que já está satisfeita, já está contente, né? Quando nós já encontramos um nível de contentamento na nossa alma, que nós já conseguimos ficar no colo do Senhor sem estarmos desesperadas. Isso fala conosco até a respeito dos nossos momentos de devocionais, os nossos momentos de intimidade com Cristo, que não sejam sempre só aqueles momentos desesperados, os quais nós queremos receber alguma coisa de Deus, nós queremos estar perto de Deus, sim, isso é ótimo, mas que a gente só está ali pedindo, como uma criança que ainda mama, uma criança que ainda está esfomeada. Nós precisamos achar esse lugar de quietude no colo do Senhor, né? Esse lugar de plena confiança. Mas como o salmista começa ali, o Salmo 131 faz toda a diferença, para que ele achasse esse lugar de contentamento, esse lugar de calma no Senhor. Salmo 131, verso 1 vai dizer, Davi começa dizendo, Senhor, não é soberbo o meu coração. Ou seja, o meu coração ele não é orgulhoso. Vocês sabiam que o soberbo vem disso, né? Um coração soberbo é um coração orgulhoso. Uma pessoa soberba é uma pessoa muito orgulhosa de si mesmo, né? Soberbo vai nos falar de uma posição altiva. Alguém que pensa que está mais alto do que alguém. E muitas vezes, pasmem vocês, a gente chega a pensar que às vezes a gente está mais alto que Deus. Que a gente pode estar num lugar, né, tão altivo, maior que o próprio Deus está, né? E aí ele vai continuar aqui. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Então, é o contrário de alguém que descansa no Senhor, o contrário de alguém que tem a sua vida no altar de Deus, que consegue estar nesse lugar de contentamento no Senhor. O contrário disso é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa altiva, de um coração
altivo. Então eu quero incentivar a você, a cada uma de nós aqui que estamos vendo e sendo ministrados por esse devocional nessa manhã, em nome de Jesus, orarmos a Deus, Senhor, que o nosso coração não seja altivo, que o nosso coração não seja soberbo, que ao contrário disso nós possamos nos aproximar do Senhor com confiança, com segurança, com a nossa alma aquietada, em nome de Jesus, e não achando que nós podemos ou conseguimos fazer alguma coisa melhor que o próprio Senhor faz, que não haja orgulho no nosso coração, que não haja de fato, que não haja essa soberba dentro de nós, mas que o nosso coração esteja plenamente confiante no Senhor, confiante na força do seu poder, confiante no amor de Deus. Sabe, gente, nós precisamos andar como quem anda confiante do amor do Senhor, em nome de Jesus. Essa metáfora da mãe, do filho que já mama, que já mamou, já está satisfeito, é uma metáfora do contentamento. Nós precisamos estar contentes com aquilo que o Senhor já tem nos dado. E não como o salmista que fala, né? Não à procura de grandes coisas ou de coisas maravilhosas demais para mim, que saiam do controle da vontade do Senhor para as nossas vidas. E isso diz respeito à confiança. A nossa plena confiança precisa estar no Senhor. Então aqui um incentivo, nessa manhã um incentivo para minha vida, para a sua vida. O incentivo do salmista aqui é: confie no Senhor. Não dependa de você mesmo. Não esteja orgulhoso a ponto de achar que alguma coisa é pela sua mão, mas não, isso é pela poderosa mão do Senhor. E só assim, meninas, só assim de fato nós vamos experimentar algo que é completo da parte de Deus, né? De uma serenidade, de uma segurança, de um contentamento, como eu já disse, né? Aqui, como eu repito, como já no início, nós vemos um salmista, nós vemos Davi aqui já não perturbado mais com as suas inquietações interiores, mas alguém que já experimentou de uma serenidade completa. Davi aqui, ele já estava experimentando de um coração longe do orgulho, mas provando de uma serenidade completa, de alguém que confia, de alguém que já não está mais agitado como uma criança que está com fome, mas de um coração completamente confiante no Senhor. E aí ele termina dizendo ao povo, dizendo a ele mesmo, e eu e você precisamos trazer ao nosso entendimento, né? Ó minha alma, espera no Senhor, né? Ou espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Bom dia, Levi. Bom dia. Um bebê aqui acordou, veio atrás de mim. Gente, então espera a nossa alma no Senhor. Então esse é o convite para nós nessa terça-feira, que a nossa alma aguarde ansiosamente no Senhor, que todo o nosso coração aguarde no Senhor, que o nosso coração de fato receba toda a calma que precisa. Eu não sei o que você tem passado, eu não sei qual tem sido nesse momento as tuas lutas internas, eu não sei contra o que você tem pelejado, eu não sei o que tua alma, por que a sua alma está agitada, mas o conselho é, em nome de Jesus, para uma alma agitada, Deus tem sossego. E para isso, o que eu devo fazer? O principal conselho para isso é: espera no Senhor, retira todo o orgulho do teu coração, peça ao Senhor: Senhor, retira o orgulho do meu coração, Senhor, retira a soberba, tudo aquilo que não agrada ao Senhor, tudo aquilo que não está caminhando em acordo com a tua palavra, Senhor, retira do meu coração. Retira a minha vontade de estar no controle. Retira a minha vontade com que as coisas aconteçam apenas do meu jeito. Senhor, me ajuda. Que seja esse o meu clamor e o seu clamor. Que nós possamos dessa forma sossegar no Senhor. Porque Ele tem cuidado de mim e de você. Como um filho que sossega no colo de um pai. Um pai o qual nós podemos confiar. Que sossega no colo do Senhor. Que a nossa alma sossegue. Não é mais como uma alma agitada que tem fome. Mas como uma alma que confia plenamente no Senhor. Amém, meninas? Em nome de Jesus. Que assim nós possamos começar
né, essa semana, em nome de Jesus, cheio dessa fé e dessa expectativa de confiança em Deus. Senhor, aquieta minha alma. Vamos orar por isso? Para que o Senhor aquiete a nossa alma nessa semana, para que no Senhor nós encontramos esse lugar de sossego, de contentamento, de serenidade, de segurança em Deus. Em nome de Jesus. Aí onde você está, gostaria que você curvasse sua cabeça, você fechasse seus olhos e nós possamos entrar num tempo de oração muito específico por isso, clamando ao Senhor: Senhor, aquieta a minha alma, em nome de Jesus. Amém? Levi, dá a mãozinha para a mãe, vamos orar? Dá a mãozinha aqui para a mãe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui agora, Pai, te agradecer. Senhor, por essa semana tão preciosa, te agradecer por esse mês de abril que nós iniciamos aqui agora. Obrigada, Jesus, porque mais uma vez temos sido guardadas debaixo da tua poderosa mão. Obrigada porque até aqui o Senhor nos guardou, abençoou, protegeu. Obrigado, Deus, porque até aqui nós já provamos milagres do Senhor durante todo esse ano. Na nossa vida, de forma muito pessoal, cada uma de nós tem provado e visto o quanto o Senhor é bom. E eu profetizo que assim será durante todo o ano de 2025. Em nome de Jesus. Muito obrigada pela tua misericórdia, pela tua graça que tem nos acompanhado dia após dia. E nós estamos começando, Senhor, o mês de abril, mais uma vez te louvando, Senhor. Em nome de Jesus, pelo seu perdão, Senhor. O teu perdão, Deus, que nos deu acesso a essa misericórdia que se renova a cada manhã nas nossas vidas. Muito obrigada, porque não éramos merecedoras de tamanho amor, mas o Senhor nos amou, o Senhor nos abençoou, o Senhor nos guardou e o Senhor de fato tem sido com cada uma de nós. Muito obrigada. De forma especial, nesse mês de abril, nós queremos, em nome de Jesus, orar por um sossego sobrenatural da nossa alma. Que assim como nós lemos no Salmo 131, que como foi com Davi, seja conosco também. Em nome de Jesus, que a nossa alma ache sossego no Senhor. Em nome de Jesus, que a nossa alma não esteja mais agitada. Nós te pedimos aqui agora, sossega a nossa alma, Senhor. Em nome de Jesus, sossega a alma de cada uma das tuas filhas, alma agitada, inquieta. Em nome de Jesus, que teu Espírito Santo faça repouso em nós, que teu Espírito Santo ache, Deus, em nós, Senhor, lugar para esse sopro de paz. Em nome de Jesus, que o Senhor nos perdoe pelo coração orgulhoso, pelo coração inquieto. No nome de Jesus Cristo, nós oramos aqui agora, em nome de Jesus, que o nosso coração não ande confiante em nós mesmos, que não ande altivo em relação a nós mesmos ou em relação ao Senhor, que toda a nossa confiança, Paizinho, que toda a nossa expectativa esteja no Senhor, num Deus que é poderoso, num Deus que cuida, que guarda, que protege, que livra, o Deus que é poderoso tem cuidado de nós, que toda a nossa expectativa, Senhor, esteja no Senhor e nós possamos provar de uma serenidade completa durante esse dia, essa terça-feira. Nos abençoa, Senhor, traz uma paz que excede todo entendimento humano e abençoa, Senhor, o mês de abril, que o ano de 2025 seja marcado, Senhor, por essa serenidade, por essa paz, por esse aquietar das nossas almas, por esse lugar de confiança no Senhor, esse lugar aonde nós podemos de fato nos aquietar de forma completa em teus braços, em teu colo, meu Pai, em nome de Jesus, cessa toda a alma agitada, cessa, Deus, toda a voz lançada em nossa mente que faz com que fiquemos muitas vezes altivos, inquietos, meu Pai, em nome de Jesus, cessa isso e visita o nosso coração, visita a nossa alma, visita o nosso entendimento. Essa é a nossa oração nessa terça-feira, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo venha trazendo de paz, de calmaria, de graça sobre cada uma de nós, em nome de Jesus. Abençoa esse dia, abençoa essa semana, abençoa esse mês de abril. Nós consagramos aqui juntas ao Senhor o mês de abril a Ti. Que seja um mês maravilhoso. Que a Tua presença, que a Tua graça nos acompanhe de dia e de noite. Em nome de Jesus. E a nossa alma espere no Senhor. Que toda a nossa vida, que todas as áreas da nossa vida espere no Senhor. Que as nossas emoções esperem no Senhor. Se acalmem no Senhor. Para a glória, para a honra do Teu nome. É que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Que assim seja comigo e com você. Que a nossa alma espere no Senhor. Que o nosso coração ache esse lugar de quietude, onde esperamos no Senhor
Jesus. Amém? Então, um convite para você nessa manhã, nessa terça-feira, nesse mês de abril é: espere no Senhor e não esteja inquieto o seu coração. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe muito você. Abençoe em nome de Jesus a sua terça-feira. Que você possa provar da graça e do favor do Senhor de forma sobrenatural. E a gente se vê amanhã, 6:30 da manhã. Eu espero você aqui. Vamos ver mais um salmo, vamos estudar mais um salmo, e em nome de Jesus, leia ele mais uma vez, receba disso aí onde você está, e se posso te dar uma sugestão de louvor para você começar essa terça-feira, escute Aquieta Minha Alma, da Lumeopídio, eu creio que vai falar o seu coração, em nome de Jesus. Um beijo, meninas, Deus abençoe, ótima terça-feira, e nos vemos amanhã.